Fala, investidor. Hoje vamos falar sobre o poder dos investimentos, começando pequeno e crescendo muito com o tempo. O tempo vai ditar o tamanho da sua riqueza, a sua disciplina também. Claro, não podemos esquecer da disciplina. Então vamos lá, o poder dos pequenos investimentos. Comece pequeno, cresça muito com o tempo. O mito da grande soma inicial. Muitos aspirantes a investidores se sentem paralisados pela crença de que é necessário possuir uma grande quantia de dinheiro para começar a investir. Essa mentalidade, infelizmente, impede que muitas pessoas sequer deem o primeiro passo rumo à independência financeira. É fundamental desmistificar essa ideia. No mundo dos investimentos, a consistência e o tempo são seus maiores aliados. É nessa parte que pouca gente que nunca estudou sobre o assunto, que nunca chegou na vida delas esse tema e se aprofundaram, a consistência e o tempo são fatores importantíssimos para a sua aposentadoria mais cedo ou aposentadoria com alguns milhões na conta. Pequenos aportes regulares, impulsionados pelos juros compostos, podem gerar resultados surpreendentes a longo prazo. É simplesmente isso, é fácil. Não precisa complicar na sua cabeça. Você aporta mensalmente, semanalmente, independente disso, a quantidade que for. R$ 50, R$ 100, R$ 30, R$ 20, R$ 80, não tem problema. Você deve simplesmente investir, começar, fazer acontecer. Não existem pequenos aportes, existe consistência. O segredo está aí na nossa cara, a gente vendo direitinho o que precisa ser feito. O simples, o racional, usar a razão nos investimentos. E uma dessas razões é isso, é consistência. Cada moeda poupada e investida hoje é um tijolo na construção do seu futuro financeiro. Não importa o quão pequena seja a quantia, o importante é começar e manter a disciplina de investir regularmente. Leia de novo. O importante é começar e manter a disciplina de investir regularmente. Manter frequência. O tempo é um fator crucial. Quanto mais cedo você começar a investir, mais tempo terá para se beneficiar do poder dos juros compostos, que fazem com que seus rendimentos gerem ainda mais rendimentos, criando um ciclo virtuoso de crescimento patrimonial. Juros compostos são juros sobre juros, juros sobre a quantidade investida. Então, se você começar pequeno, no médio prazo, no longo prazo, os seus investimentos vão estar maiores, independente do valor que você começou. E esses juros vão ser de acordo com o tamanho da sua carteira, o total da sua carteira de investimento. Vamos supor que você chegou a R$ 10.000, 15, R$ 20.000, 50 mil, 100 mil. Ele é um acelerador do crescimento de patrimônio, seja em forma de rendimentos ou de valorização de crescimento de patrimônio, tá? O poder da consistência e dos juros compostos. A consistência transforma pequenas quantias em grandes fortunas ao longo do tempo. Os juros compostos atuam como um catalisador, acelerando o crescimento do seu patrimônio de forma exponencial.
Imagine que você invista uma pequena quantia mensalmente. No início, o crescimento pode parecer lento, mas, com o passar dos anos, os juros compostos começarão a gerar um impacto cada vez maior, multiplicando seus investimentos de forma surpreendente. Ok? Exemplo prático: investindo com inteligência. Para ilustrar o poder dos pequenos aportes consistentes, vamos analisar um exemplo prático. Suponha que o investidor alocou R$ 1.500 em novembro de 2025 em diversos ativos, obtendo uma valorização de 8,61%, equivalente a 358,98% do CDI. Considerando um CDI de 4,39%, essa alocação diversificada inclui. Antes eu queria ressaltar diversos ativos. Diversos ativos não significa você colocar em todos os ativos existentes no mercado financeiro. Não, não é isso. É escolher uma diversificação estratégica. Eu estou falando aqui de estratégia e não de atirar para todo lado. É muito diferente, tá bom? A alocação diversificada incluiu nessa simulação Selic, seria um tesouro direto atrelado a Selic, Tesouro IPCA mais 2045, que é o atrelado aos juros da inflação do Brasil, Tesouro Direto. Ações de Itaú, ações de Axia 3, antiga Eletrobras, CSMG, que é a Copasa. Copasa ou Semig? Acho que é Semig, esqueci agora. Saneamento, elétrica, financeiro. Gold 11, que é um ETF de ouro para proteção de patrimônio. Chip 11 é um ETF de semicondutores globais. MXRF 11 é um fundo imobiliário. OIAG 11 é um FIAGRO, fundo de infraestrutura. Eu dei uma esquecida agora, mas eu até possuo em carteira isso aqui. Enfim, mas é um fundo, tá bom? Vamos lá. Essas porcentagens aqui são as valorizações de novembro de 2025 até a data desse vídeo, em março de 2026. Selic 4,39%, o IPCA mais 4,52%, o Itaú 17,16%, a Axia 3 29,71% e por aí vai. Destaque aqui para Semig ou Copasa, 43% de valorização. Agora imagine que além desse investimento inicial, o mesmo investidor realiza aportes mensais de R$ 100 ao longo de 5 anos. Ou seja, o investidor começou com 1.500 e depois, vamos supor, a partir agora de abril de 2026, o investidor continue e com aportes mensais de R$ 100. Ele já tem um patrimônio de R$ 1.500 e vai continuar alocando R$ 100 em algum desses títulos, de acordo com a estratégia daquele mês. Aquele mês está puxando mais para Tesouro IPCA, que os juros tendem a cair pelo Banco Central. Aí ele aporta aqui. Vai fazendo, o importante é fazer. Ao longo de 5 anos, mantendo essa rentabilidade média. Ao final desse período, o valor acumulado seria de aproximadamente R$ 27.910
R$ 20.045, dos quais R$ 20.410,45 foram apenas de juros gerados pelos investimentos. Não foram por causa dos R$ 100 por mês e nem dos 1.500. Foram, por um lado, por ter começado e feito e mantido a disciplina, mas, por outro lado, os juros compostos exponenciaram o patrimônio desse investidor. Então, uma diferença aqui de R$ 7.000, né, que saiu do bolso do investidor, mas o restante foi só de juros, caso a rentabilidade de 8,61% de 6 em 6 meses se mantivesse, tá bom? É só uma simulação. Não é difícil acontecer na vida real, não, tá? Mas é só uma simulação. E também não é recomendação de compra. Lembrando que você faz a sua própria análise. O primeiro passo é o mais importante. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é fundamental para romper a inércia e começar a construir seu futuro financeiro. Não se preocupe em começar com grandes somas de dinheiro. Concentre-se em definir seus objetivos, criar um plano de investimentos e começar a investir, mesmo que com pequenas quantias. Isso aqui é muito importante. Esse tópico aqui de estudo, e você vai agradecer lá no final, quando você tiver com maior patrimônio da sua vida, você vai se agradecer bastante. Valorize cada pequeno ganho e mantenha o foco na construção do seu roteiro lucrativo. Com disciplina, consistência e inteligência, você estará cada vez mais próximo de alcançar seus sonhos e conquistar a tão desejada independência financeira. Leve isso aqui a sério: disciplina, consistência e inteligência. Disciplina em manter os aportes mensalmente, e também manter seus objetivos, sem ficar mudando de opinião toda hora. Consistência em estar aportando todo mês. E inteligência está mais para a parte de a diversificação da carteira. Você não vai apostar tudo numa ação só ou num título só, independente se seja renda fixa ou renda variável ou fundo imobiliário. Você tem sempre que estar diversificando isso em todas as fases do seu investimento, seja no começo, no meio do caminho e até no fim do caminho, quando você já estiver aposentado. Você não vai deixar só em um ativo só, né? Não vai adiantar nada. Então isso diz sobre a parte de inteligência. O seu roteiro lucrativo começa agora. Esse documento que eu fiz demonstrou que a crença de grandes somas são necessárias para investir é um mito. A consistência e o tempo, aliados aos juros compostos, são as chaves para um futuro financeiro próspero. Comece pequeno, mantenha a disciplina, valorize cada ganho e construa seu roteiro lucrativo hoje mesmo. Por favor, se inscreva no canal, deixe um like, se puder ir par também eu agradeço, e até uma próxima.